Tentar colocar Deus contra a parede certamente é o maior erro que nós tentamos cometer quando oramos. Colocar Deus contra a parede certamente é o maior erro que nós cometemos quando estamos orando. Quero falar de cinco erros que nós cometemos quando nós estamos em oração. E o primeiro certamente é esse: tentar obrigar Deus a agir. Tentar forçar Deus a agir. E, de um certo modo, de uma certa maneira, a nossa época de crentes, os irmãos mesmo aí de igrejas neopentecostais, aprenderam com os seus líderes que você não pode pedir, que você não pode rogar, que você tem que colocar Deus contra a parede, que você tem que ordenar. Você tem que ordenar. A Bíblia lhe dá base para que você ordene e Deus faça. Não sei onde é que nós encontramos isso nas Sagradas Escrituras. Eu não encontro. Você encontra? Eu não sei. Procura aí na sua Bíblia. A Bíblia nos ensina a pedir, a interceder, a rogar. Nós encontramos orações intercessórias de um clamor profundo, não colocando Deus contra a parede. Deus não é um parceiro nosso, o qual nós possamos colocar ele contra a parede. Deus não é o nosso familiar, nem o nosso familiar nós conseguimos fazer isso. Então, é um erro que nós estamos cometendo. Decretos. Nosso tempo é o tempo dos decretos, né? Eu percebo, não sei se você percebe, coloca aí nos comentários. As pessoas querem decretar, querem ordenar, como se a palavra do crente tivesse poder. Eu já gravei um vídeo aí sobre isso. Você coloca aí, a palavra tem poder, você vai encontrar no meu canal. Mas não é assim que as Sagradas Escrituras nos ensinam, a ordenar, a decretar, a impor a Deus alguma coisa que Ele faça. Nós oramos em posição de humildade, de humilhação, como servos, já agradecendo a Ele, porque a oração é o meio, é o método que Ele resolveu agir na sua criação. Louvado seja Deus por isso. Nós já agradecemos porque nós temos audiência diante do trono da graça. Nós podemos entrar com confiança, como diz o autor aos Hebreus, percorrer esse caminho até o trono, porque o caminho foi aberto pelo sangue de Cristo. Então nós já agradecemos a Deus por essa bênção que nós temos, e que antes de crer em Cristo nós não tínhamos o prazer de ter a nossa oração ouvida, o prazer de ter a nossa oração respondida, de poder chegar até o trono do Todo-Poderoso, daquele 3 vezes santos. Então, menos decreto e mais humildade. Não vá na onda dos pregadores da prosperidade, dos apóstolos da modernidade, dos bispos, alguns aí, que ensinam que é decreto, que é ordem. Você tem que ordenar para acontecer. E tem um caso engraçado aí na internet, que um pastor foi expulsar demônio, e ele disse que o demônio não saiu no nome de Cristo. Então ele teve que expulsar pelo seu próprio nome e o demônio saiu. Então isso é uma blasfêmia praticamente. Dizer que o nosso nome, nós temos mais autoridade do que Cristo, isso está errado. Está errado. Nós temos que redirecionar a rota da nossa oração. Temos que rever os nossos conceitos. Eu penso assim. O que é que você pensa? Eu penso que nós temos que ter mais humildade diante de Deus em oração, e não tentar impor a Deus uma agenda para Ele cumprir com horário determinado, com data determinada, para que possa acontecer. Esse é o primeiro erro. O segundo erro que eu quero tratar com vocês é que nós desejamos respostas rápidas. Isso faz parte do nosso coração. Eu muitas vezes sou assim, eu desejo respostas rápidas. Essa tem sido muitas vezes a minha experiência como cristão. Eu não sou um cristão perfeito. Eu não sei qual é a sua experiência, não sei como você tem agido na sua oração. Eu sei que muitas vezes eu oro, eu intercedo e o meu desejo, o meu anseio, estou ali esperando que o Senhor atenda rápido. Mas não acontece. Um escritor conhecido disse que, o escritor A.W. Tozer disse que Deus não se dobra, Deus não se prostra, Deus não se rende à nossa pressa nervosa. Então é isso, Deus tem uma agenda toda dele. Isaías, falando da diferença entre nós e Deus, ele diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos os vossos caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais
alto do que os vossos caminhos, meus pensamentos. Então, há uma diferença entre o tempo de Deus, a resposta de Deus e o desejo do nosso coração. Mas estamos em uma época, o nosso tempo é um tempo de ansiedade, um tempo de desejos que querem ser realizados rapidamente. E não é assim. Vamos com calma, com paciência. Nós vamos fazer o seguinte, vamos pedir ao Espírito Santo para nos dar paciência. Acho que paciência e perseverança. Essas duas palavras têm que estar na mesma frase, paciência. Acalme o seu coração. Aquiete a sua alma. Há um tempo de resposta de Deus. Há um tempo que Deus deseja responder a sua oração. E certamente Ele vai responder. As nossas orações chegam como incenso suave diante do trono da graça, diante do trono de Deus. Então, paciência. Haverá um tempo de resposta. Deus irá responder. Nada depressa. Eu sei que o meu e o seu coração é de ansiedade, pelo menos o meu. É esperar respostas rápidas, respostas prontas, e se nós não temos essa resposta, a ansiedade bate no nosso coração. E uma terceira ideia sobre erros que nós cometemos quando oramos é orar apenas por nós. Uma oração egocêntrica, uma oração narcisista, uma oração cujo centro do universo sou eu. Eu esqueço o senso de comunidade, eu esqueço o senso de pertencimento a um povo. Nós pertencemos a uma nação, a nação brasileira, nós pertencemos a uma família de sangue, e nós pertencemos a uma igreja local. Então, na hora da oração, nós temos que abranger esses três aspectos na nossa oração. Esses erros você talvez cometa, eu cometo, nós temos que rever, nós temos que repensar a rota, voltar ao básico do cristianismo. Orar pela nossa nação, orar pelos nossos líderes, orar pelos nossos governantes, pela força policial, orar por presidentes, governadores, orar por prefeitos e assim por diante, orar pelas autoridades, orar também por nossa igreja local, pelo pastor da nossa igreja, pela liderança da nossa igreja, a qual nós estamos submetidos, o nosso guia espiritual, e para que nós tenhamos mais obediência e assim por diante. É um espírito de quem lembra de que pertence ao meio. Orar por nossos familiares, por mãe, por pai, por irmãos, pela noiva, pelo esposo, pela esposa. Lembrar que há pessoas que carecem da nossa oração. Há pessoas que carecem da nossa intercessão. E, ao fazer isso, nós logo chegamos a uma conclusão de que nós não estamos sozinhos no universo. Nós não estamos sozinhos nesse universo de Deus. Nós dependemos dos outros e nós nos importamos com os outros. Não só com palavras, mas quando nós dobramos o nosso joelho em oração e intercedemos por nossos familiares. Eu, alguns anos atrás, participava de orações e os irmãos faziam orações longas e a gente percebia que o tom das orações sempre era nessa direção. O tom das orações antigas sempre era nessa direção. O povo cristão sempre lembrava dos outros em oração. Mas você observa o tom das orações do nosso tempo, da nossa época, ela já modificou um pouco, já modificou bastante. Então, que tal eu e você voltarmos a orar pelas pessoas que estão ao nosso redor? Um compromisso pessoal de entregar diante de Deus pessoas, nações, povos, seu irmão, sua irmã, sua igreja local. E como Deus restaurou a vida de Jó quando ele orou por seus amigos, assim Deus pode também trabalhar conosco. Isso mostra que o raio da nossa visão está para além das nossas circunstâncias. Pode ser que a nossa circunstância esteja bastante difícil, e você tem que entregar a sua circunstância, a sua tribulação, os seus problemas diante da face de Deus, sem nenhum problema. Mas, contanto que você se lembre dos outros, você se lembre das outras pessoas, você
Lembra o livro de Neemias? Depois você pode meditar no livro de Neemias, Neemias capítulo de número 1, Neemias está no palácio. Eu sempre me recordo dessa oração porque ela é uma oração magnífica, uma ação magnífica da parte de Neemias. E Neemias está no palácio e está bom para ele. Ele está numa boa posição de escravo ali, está servindo o rei, está morando no palácio, está tudo bem com ele. Mas quando ele recebe a visita dos seus amigos, dos seus familiares lá de Jerusalém, ele pergunta como é que está as muralhas, como é que está o povo, como é que está a economia, como é que está a espiritualidade, ele recebe aquele relatório detalhado dos seus irmãos, ele entra numa atitude de tristeza, ele entra numa atitude de choro, ele não consegue mais recobrar aquela alegria de antes, quando ele entrava na presença do rei. E tudo isso por causa da situação do seu povo lá em Jerusalém. Ele poderia muito bem pensar, não, eu estou bem, minha situação está legal, eu estou de boa, eu não preciso me preocupar com os outros, está tudo tranquilo. Mas uma boa atitude daqueles bons filhos de Deus, que eu espero que você seja e que nós nos tornemos, é se preocupar com os outros, é derramar suas lágrimas diante de Deus, diante da face de Deus, pelos outros, até por aqueles que você não gosta. Jesus Cristo disse que orar por aqueles que te amam é muito fácil você orar por aqueles que te amam. Agora, orar por aqueles que te perseguem, por aquelas autoridades que você não gosta, por aqueles que você não vai com a cara. Orar para que Deus salve, orar para que Deus restaure, orar para que a família deles vá bem, orar para que os negócios vá bem. Orar para que Deus haja na vida dessas pessoas. Então, esse é um erro que nós estamos cometendo. Orar apenas por nós, entregar a Deus apenas as nossas necessidades. O quarto erro que nós certamente cometemos é esquecer das bênçãos e das mudanças espirituais que nós necessitamos. Há um grande foco nas nossas orações apenas nas questões materiais. Na minha necessidade básica, no papel de luz que eu tenho para pagar, no papel de água que eu tenho para pagar, na cesta básica que eu tenho para fazer. Claro, nós não somos proibidos de orar por isso. Ninguém está levantando essa questão. Mas, e como é que está o nosso coração? Como é que estão as mudanças do nosso caráter? Deus certamente ainda não terminou a obra que Ele tem feito em nós. Ainda há coisas que Deus tem que retirar, ainda há pecados que Deus tem que tratar, ainda há questões espirituais que Deus tem que tratar. A vida do cristão é uma eterna lapidação até a hora da morte. Nós estamos sempre precisando ser transformados, lapidados, restaurados por Deus. Sempre tendo que largar a mentira, a inveja, o orgulho. Então, nós precisamos sempre lembrar do nosso coração, precisamos sempre lembrar dos nossos pecados. Não podemos esquecer disso, para que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, transformando o nosso ser, transformando o nosso caráter. E a questão espiritual, ela é de máxima importância. Nós temos que voltar a focar nessas questões. Deus transforma o meu caráter. Deus, ele trabalha o ser humano por completo. Claro que ele pode restaurar a sua saúde, ele pode te dar as bênçãos materiais que você necessita, mas se Deus não transformar o meu caráter como cristãos, o serviço está feito pela metade e a parte mais importante está sendo esquecida. Deus deseja tornar o meu caráter parecido com o caráter de Cristo Jesus. Esse é o desejo de Jesus Cristo. O último ponto que eu queria tratar com vocês nessa conversa é que nós temos que orar e continuar persistindo em oração. Orar e continuar persistindo em oração. Não é somente fazer um propósito. Propósitos são bons, são legais, e eu não estou falando para você não fazer propósitos. Você tem que fazer propósitos, temporadas. A vida de oração é sua. Mas o ponto que eu quero tratar com você é que nós temos que viver uma vida de oração, uma vida contínua de oração. Então, acontece que quando o Senhor responde um certo aspecto pelo qual nós estamos pedindo, nós tiramos o pé do acelerador.
paramos de orar, ou muitas vezes tornamos nossa oração curta e rotineira. Ou, quando nós estamos precisando demais, nós colocamos o pé no acelerador e fazemos propósitos para que o Senhor responda. Mas a grande questão é que nem para mim, nem para tu, nem tanto lá, nem tanto cá, mas uma vida persistente, uma vida contínua de oração, uma vida de oração diante da face de Deus, rotineira. Todos os dias está em oração, mesmo quando o Senhor não responde. Eu gravei um vídeo aqui sobre o Salmo 88, quando a noite escura não passa. Mais ou menos esse o título, está aí, depois você pode dar uma olhada. Que é a oração do salmista que não é respondida. É o único salmo que eu encontrei nas minhas leituras, cujo salmo Deus não respondeu a oração do salmista. Desde a sua juventude até aquele momento em que ele escreveu o salmo, ele orava continuamente e o Senhor não respondia. Mas ele acordava todas as manhãs e estava orando. De noite ele estava orando. Ele não deixou de orar. Então, é um bom exemplo para nós continuar orando, mesmo que nossa oração não seja respondida. E se Deus responder por sua misericórdia, por sua bondade, ele responder e aquela nossa situação for mudada, louvado seja ele, nós continuamos orando ao Senhor. Não desanimar. Conheço experiência de pessoas que oraram por seus maridos por 10, 15 anos, até que Deus pudesse, ou Deus chamasse aquele homem para a salvação, aquele homem se tornasse um crente em Jesus. E isso é fruto de persistência. Existe experiência, talvez seja a sua, de que se Deus não responde numa semana, no mês, as pessoas então, elas perdem a esperança, elas desanimam, elas param de orar. Não faça isso. Continue, persista em oração, persista orando, e a sua vida como cristão será uma vida de oração. A sua e a minha vida como cristão será uma vida de oração. Então, são 5 erros que eu me lembrei de conversar com você, que nós estamos cometendo. Precisamos realinhar o nosso coração, realinhar a nossa rota, para que não possamos cometer. Se você lembrar de mais algum, coloca aí nos comentários. Lembre de compartilhar essa live. Compartilhe essa live, coloque no grupo dos amigos, no grupo da família, no grupo da igreja, no grupo de jovens, para que as pessoas possam ser edificadas. Se você acha que esse assunto edificou a sua vida, compartilhe, curta e considere se inscrever no canal para que essa mensagem possa se espalhar para mais pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até a nossa próxima conversa.